eu gostaria já de começar com um texto bíblico para a nossa reflexão nessa manhã. Salmo 49, nos versículos 16 a 20, o texto diz: não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor, embora em vida ele se parabenize. Todos elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. E volta a pergunta: por que essa admiração, às vezes, que temos pelas pessoas que parecem que têm mais, pelas pessoas que parecem que mostram melhor, pelas pessoas que parecem que a vida é perfeita, com suas festas, com seu dinheiro, com suas roupas maravilhosas e com as suas compras, os seus acessórios, as suas casas esplendorosas, os seus carros. E às vezes a gente fica olhando e se comparando. O ponto que temos que pensar aqui é o que pode levar alguém a um desajuste na sua vida financeira, é o fato de se comparar. Status é comprar coisas que você não quer com o dinheiro que você não tem, a fim de mostrar para a gente que você não gosta uma pessoa que você não é. Aí pensamos, é óbvio, mas por que é tão corriqueiro viver isso? Por que tiramos a nossa mente daquilo que é celestial e colocamos a nossa mente naquilo que é temporal? Por que ficamos andando e se comparando? O outro parece que tem um negócio melhor do que eu, um carro melhor que o meu. O outro parece que tem uma casa melhor que a minha, parece que a roupa dele é mais bonita. Parece que o cabelo da outra é melhor que o meu. Eu penso comigo, por que nos comparamos com as pessoas deste mundo? Se as coisas desse mundo são temporais, e as pessoas, independente de quem sejam, independente do que elas têm e da beleza que elas mostram, de aparência nas suas vidas, vai tudo ficar aqui. Isso não tem valor celestial, não tem valor para a eternidade. Seguindo, quero falar um pouco agora sobre princípios de gestão financeira. Nos toca isso aqui, porque a forma que nós temos de alcançar uma saúde financeira, não é apenas mostrando o que pode dar errado, ou o que está errado, ou os riscos que tem, mas mostrando como que pode caminhar de uma forma equilibrada. Temos aí uma caixa d'água. A gente tem na nossa casa torneira na cozinha, torneira no banheiro, vaso sanitário, e chuveiro, as outras coisas demais, coisas que temos lá. Ok. Vamos pensar, a gente já viveu em tempos em que parecia que a água nunca ia faltar. Mas agora a gente está num tempo que o racionamento de água em Curitiba acho que já está dando 1 ano. Então, no dia que a gente sabe que a água não está correndo, a gente vai lavar roupa, lavar calçada, tomar banho de 50 minutos, tudo no mesmo dia? Não dá, porque a gente sabe, não vai dar. Essa é uma realidade para a nossa vida financeira também. Por quê? Porque quando nós sabemos o que temos e como esse dinheiro está saindo da nossa mão, nós vamos nos cuidar para que ele não falte. A relação entre generosidade versus materialismo. Quando Jesus fala, não podeis servir a 2 senhores, que no grego está falando mamon, que é essa ideia que nós temos do consumismo, essa ideia que nós temos do materialismo, ele está falando, vocês não podem servir a 2 senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem às riquezas. A pergunta aqui é, quem é dono de quem? Porque se eu sou movido pelas circunstâncias a usar o meu dinheiro indistintamente, sem os devidos cuidados, eu estou deixando que o dinheiro me domine. Não é apenas conquistar, também é questão de gastar. O dinheiro está me dominando. Então, se o dinheiro está me dominando, quem é o meu Senhor? Deus é o meu Senhor ou o dinheiro é o meu Senhor?
Eu vivo para agradar a quem? Ao meu Senhor, que provê todas as coisas, ou a sensação de bem-estar, ou o momento, ou aquilo que estão me apresentando que eu deveria ter? Este é um grande problema do nosso mundo, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou o entendimento dos incrédulos. Então, estão como que os olhos vendados. Simplesmente conseguem ver o aqui e o agora. Mas a nossa realidade é celestial. A nossa realidade não é temporal. A nossa realidade de vida é eterna. Mas nós temos a nossa vida aqui. Jesus falou, não rogo, Pai, que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, enquanto aqui nessa vida, nós precisamos dizer quem é dono dos nossos recursos. Como nós mostramos que somos donos do nosso recurso? Uma das formas que temos é por meio da generosidade. O próprio Calvino falava, trabalhe o melhor que você pode, ganhe o melhor que você pode e doe o máximo que pode. Quando se aumenta as nossas entradas, não deve aumentar a nossa capacidade de consumo, mas deve aumentar a nossa capacidade de generosidade. O quanto nós temos disposto o nosso coração para atender necessidades de outras pessoas, a doar daquilo que Deus tem nos dado. Quando nós doamos, nós temos dízimos, ofertas, outros tipos de doação, presentes e tudo mais, nós estamos mostrando que Deus é dono daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. É uma forma de honrar a Deus. Outro princípio que quero pensar nessa manhã aqui é essa relação entre diligência e confiança cega. Tem pessoas que têm uma fé muito grande, elas dizem assim, Deus cuida. Controle demais atrapalha o agir de Deus. O problema não, a gente sempre vai ter que comer. Deus fala que nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Provérbios 13, no versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma diligente se farta. Quero chamar a atenção a isso. A diligência é uma parte muito, muito difícil. Porque eu coloquei aqui registros. A gente tem costume de registrar tudo aquilo que a gente gasta. Tudo. Eu estou dizendo esse tudo, é tudo. Por exemplo, passeou no parque, gastou R$10 com sorvete. Anota em casa. R$10 de sorvete. Ganhei um presente para alguém. Quanto que eu gastei lá na loja? Tanto. Paguei a conta de luz. Quanto deu? Em primeira coisa, para a gente checar como está esse balanço, é a gente pegar um caderno e anotar tudo, tudo, tudo. Mas é difícil fazer isso. Vai lá, compra uma cadernetinha na loja, na papelaria, guarda dentro de uma gavetinha ou coloca dentro de uma caixinha, no lugar que está reservado, ninguém vai pegar, e vai lá e vai anotando. Pega os seus boletos, anota cada um deles, o que está dando. E aí você fala assim, mas eu vou lá na lojinha lá e eles não dão notinha. Então deixa lá junto daquela caixinha alguns papeizinhos soltos, que quando você chegar em casa, eu gastei R$ 5,50 com alguma coisinha de material escolar, seja lá o que for, anota lá, material escolar, R$ 5,50, tal dia. E vai junta tudo. E depois de um mês cheio, vai lá e pega e olha tudo. Quanto foi gasto com o quê? A gente começa a ter uma noção do que realmente a gente está gastando e de onde essas coisas, de onde essa água está saindo, por quais torneiras essa água está saindo. Porque muitas pessoas, isso é uma questão numa realidade brasileira, muitos mesmo, não têm noção do quanto gastam, não têm noção por onde o dinheiro sai, por quais caminhos esse dinheiro está saindo. Se a gente não se cuidar, vai esgotar, vai aumentar endividamento e coisas assim. Essa é a primeira coisa. Registrar
tudo, porque aí a gente sabe o que realmente acontece. Essa é a parte mais chata. É chato, principalmente para quem não gosta de números, é chato. Mas é isso que mantém a nossa saúde financeira. Próxima parte, nós estamos falando aqui responsabilidade social e piedade. Princípio, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Não adianta a gente querer ter uma vida próspera se a gente sonegar imposto, se a gente deixar de pagar tais taxas, se a gente arrumar jeitinhos para não precisar cumprir com determinados compromissos com a nossa cidade, com o nosso estado, com a nossa nação. De onde vêm os recursos para cuidar das ruas, cuidar das estradas, ou pelo menos deveria cuidar das estradas, né? De outras questões relacionadas à saúde, segurança e... De onde vêm esses recursos? Não, é só ir lá no banco que a máquina te dá dinheiro. Não é bem assim a máquina nos dá dinheiro. Não, a máquina, o banco, é igual um cofre grandão. Aqui a gente coloca moedinha. E quando você quer, você vai lá e tira um pouquinho. Mas é igual um cofre grandão. Então você tem que colocar lá. E a máquina só te dá um pouco do dinheiro que você já colocou. Recursos financeiros, sejam pessoais, sejam de uma empresa, seja de um governo, têm seus limites. Não se tira de onde a gente não põe. É necessário primeiramente pôr para depois tirar. É necessário ter transparência na hora de uma declaração de imposto de renda. Ah, deixa eu arrumar esse jeitinho aqui, para poder parecer que tem menos, para parecer que entrou menos, ou deixa eu tentar pegar um outro documento para dedução que não era meu, mas eu peço para o outro lá pedindo o meu nome, porque aí eu coloco na minha dedução, na minha declaração de imposto de renda, deduzo para pagar menos imposto. A palavra de Deus diz, dai a César o que é de César. Se a gente quer uma vida financeira próspera, não dá para negar esse princípio. Isso serve para qualquer pessoa e para qualquer instituição, para qualquer organização. Outra, planejamento. Aí, em contrapartida com o imediatismo. Uma frase de alguns: Deus é dono do futuro, a necessidade é agora. As pessoas pensam assim: ah, eu estou querendo comprar uma mesa nova, quero comprar uma calça nova. Você tem o dinheiro? Ah, não, estou querendo agora, estou precisando agora. Está feia aqui, eu tenho que ir lá comprar mais alguma coisa. E você pensa, você pode segurar essa necessidade para mais alguns meses? Para depois que você ajuntou todo o dinheiro, você tem isso, você vai lá e pum. Você pode esperar um tempo certo para as coisas? Há coisas que mesmo que estejam aumentando aos poucos, a gente pode guardar esses recursos por uma questão de segurança. Agora eu vou lá e é meu. Será que nós estamos consegurando o nosso ímpeto? Ah, mas se eu comprar isso daqui a 3 meses, ninguém está usando mais. Ah, então, já que você quer usar as coisas que todo mundo está usando no tempo certo, então ajunta dinheiro agora, aí na próxima estação, no ano que vem, talvez, quem sabe, você vai andar como as outras pessoas andam, como se você quer andar assim, mas sem dever. Quando eu falo sobre orçamentos, montar orçamentos e vem junto com aquele registrar tudo. Mas aquele registrar tudo no início é só para ter uma ideia. Ele para? Não, vai ter que ser para a vida toda. Porque em algum momento é necessário colocar no papel quanto eu posso gastar com cada área da minha vida. Espera aí, tem moradia. Então o que tem a ver com moradia? Ah, tem a ver aluguel ou financiamento, água, luz, gás, seguro da casa, seja for. O que tem a ver com moradia? É uma fatia. Outra, o que tem a ver com saúde? Espera aí, paga plano de saúde, não paga plano de saúde, tem remédio controlado, não tem, todos os gastos, tudo que se pode gastar. Então tem coisas que tem que se pensar, quanto que realmente pode ter? Ah, gasto com educação, gasto com comida, supermercado, e combustível, e vai essas coisas todas. E colocar isso, o que se gasta tem que dar menos do que aquilo que entrou, ou que vai entrar. E aí, dentro disso, é importante se pensar o que eu posso poupar.
Porque esse tempo que nós estamos, se falando muito mais sobre a necessidade de poupar. Há situações que, se a gente não se cuida, a gente vai ter que dividir as coisas lá para frente. E às vezes já com dinheiro que a gente nem sabe se a gente vai ter. É importante, para que tenha mais tranquilidade, tenha recursos guardados, que dê aí pelo menos para uns 3 ou 4 meses do valor que se gasta num mês. Por exemplo, se a pessoa tem um gasto previsto no mês de R$ 2.500, seja lá família, não sei, R$ 3.000, por exemplo, suponha R$ 3.000, seria importante que tivesse guardado lá entre 9 a 12 mil. Mas como eu vou juntar esse dinheiro? Existem coisas que faz pouco a pouco. De grão em grão a galinha enche o papo, já ouviram isso? Não é? Vai pouco a pouco. Quanta poupança? Vai lá todo mês, coloca R$ 100, ou R$ 200, R$ 200, sei lá. Arruma um valor que seja constante, que todo mês vai se juntando para se pensar em situações como essa. E nós nem estamos ainda falando sobre questões de aposentadoria, que normalmente as pessoas têm lá, é tirado lá quando trabalha, o patrão já envia direto, mas aqueles que são autônomos, é necessário pensar. E, por exemplo, vou pagar sobre um salário mínimo. Sobre um salário mínimo, quando você for idoso, provavelmente um salário mínimo vai dar para pagar os seus remédios. Então, é melhor pensar em outros recursos. E a própria Bíblia fala, dá dicas de se investir em diversas coisas, para que você não sabe em qual área você vai precisar depois e qual vai render. Então, é bom dissolver sempre pouquinho em pouquinho, mas não deixar de fazer investimentos. Existe tanta fé para ganhar dinheiro, quanto fé para gastar dinheiro, quanto fé para poupar dinheiro. Esse último que vamos trabalhar aqui é sobre uma reserva, que eu já estou falando sobre isso, que tem esse choque aí com uma falsa piedade. Tem pessoas que dizem, Deus vai prover, não precisamos preocupar com nada, não é? Tempos de vacas magras podem existir. O emprego acabou. O salário diminuiu. Conheci pessoas aqui durante a pandemia que o salário foi diminuído, acho que para 30%, 20% do que a pessoa ganhava. Imagina, como que ela toca as contas se cai tanto assim? E depois não tem perspectiva de a coisa melhorar. A gente vê lá no caso de José, quando pela orientação que José dá ao faraó, ele fala, guarda a comida nos tempos de fartura, para ter nos tempos de escassez. Tempos de escassez vão vir. E eu lamento, mas é o que eu creio. Tempos de escassez e de instabilidade podem vir com muito mais intensidade daqui para frente. É importante confiar em Deus? Sim. Mas também ter esse tipo de cama, se a gente algum dia precisar, você não está deitando no duro, você está no chão duro, você está tendo um certo conforto, para não ter que pensar, vou ter que mover cada moedinha, ou eu vou ter que negociar dívida para 2 anos, 3 anos e coisa assim. A Bíblia fala, quando a gente segue as orientações de Deus, a gente vai emprestar e a gente não vai tomar emprestado. Então a gente fala, consumismo vai levar a gente a tomar emprestado e não a emprestar. Fechando aqui, para vivermos uma saúde financeira, primeira coisa que temos que frisar aqui, deixar bem claro, o segredo da saúde financeira não está no quanto se ganha, mas em como se gasta. Para um banco, o banco, por exemplo, não está preocupado se você ganha 2.000, 3.000, R$1.000, seja lá quanto for, que é o seu valor que você ganha. Mas para o banco te dar crédito para um financiamento, para alguma coisa adiante, ele vai olhar se você é frequente nas suas contas, se você paga em dia, se as coisas caminham tudo no tempo certo, se você não tem dívida, se não cai no cheque especial, se não fica jogando conta para depois. Por quê? E tem a ver com credibilidade. Outra coisa, as pessoas deste século constroem sua identidade naquilo que têm ou aparentam ter. Nossa identidade está em sermos filhos de Deus, e isso nos basta.
independente de termos ou não termos, independente de irmos ou não irmos, passearmos ou não, termos aquele conforto ou não ter, independente se as pessoas nos veem com desdém, nos desprezarem, continuaremos sendo filhos de Deus. Deus não vai nos amar menos, porque estamos com uma roupa mais surrada, ou com um carro mais rodado. O valor que temos é para a eternidade. Ninguém vai tirar de nós a filiação que Jesus conquistou para nós e que temos como filhos dele. Ninguém vai tirar isso de nós. Deixe o mundo falar o que quiser falar, nos olhar por cima, torcer o nariz o quanto quiserem. Continuaremos, somos filhos de Deus. Isso deve nos bastar, deve ser o suficiente para nós. Último versículo, para a gente poder terminar aqui. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Isso já avisou Paulo a Timóteo uns 2000 anos atrás. E essa verdade continua sendo forte nos nossos dias. Irmãos, que Deus guarde o nosso coração, guarde as nossas mentes, para que impresso na nossa mente não esteja o materialismo, mas esteja filho de Deus. E o mundo conheça isso em nós. E assim possamos viver, proclamar o Evangelho, mostrar a glória de Deus.